O HPV pode estar no seu corpo agora, e você não faz ideia. Essa é a realidade de milhões de pessoas. Nenhuma dor, nenhum incômodo aparente, apenas o silêncio, mas dentro do seu corpo ele pode estar agindo, causando lesões, provocando alterações celulares e, em muitos casos, levando ao câncer. O mais assustador, a maioria descobre tarde demais. Quando os sintomas finalmente aparecem, o dano já foi feito. E o preço da ignorância é alto. Esse vídeo é um alerta, porque quem conhece os sinais pode salvar sua vida, ou a de quem ama. E quem ignora pode pagar caro pela omissão. Porque o HPV é uma doença traiçoeira e silenciosa. O HPV, papiloma vírus humano, é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns do mundo, e também uma das mais enganosas. Enquanto outras doenças provocam dor, febre, mal-estar ou sinais físicos imediatos, o HPV age em silêncio. Ele entra no corpo, se aloja nas mucosas e permanece ali, muitas vezes por meses ou anos, sem manifestar absolutamente nenhum sintoma visível. E é exatamente por isso que o HPV é tão traiçoeiro. A maioria das pessoas infectadas sequer sabe que está doente. Silencioso, mas não inofensivo. Diferente do que muitos pensam, o HPV não é uma infecção passageira e inofensiva. Existem mais de 200 tipos diferentes do vírus. Alguns causam apenas verrugas genitais, mas outros são altamente oncogênicos, ou seja, têm potencial para causar câncer. Estudos mostram que os tipos 16 e 18 do HPV são responsáveis por aproximadamente 70% dos casos de câncer de colo do útero. E também estão ligados a outros tipos de câncer, de pênis, ânus, vulva, vagina e orofaringe. Ou seja, mesmo sem sintomas iniciais, o vírus pode estar alterando células, promovendo lesões internas e abrindo caminho para doenças graves e até fatais. O perigo da aparente saúde. É comum que pessoas infectadas pelo HPV se considerem saudáveis, especialmente quando fazem parte de relacionamentos estáveis e não apresentam queixas. Essa sensação de tudo está bem é perigosa, porque o vírus continua ativo e se multiplicando, podendo ser transmitido a outros parceiros, evoluir para quadros clínicos mais graves, permanecer latente e surgir somente anos depois. Em muitos casos, o HPV é descoberto apenas durante exames de rotina, como o Papa Nicolau, ou já em estágios mais avançados, com lesões visíveis ou sintomas de câncer. Por que o HPV engana tantas pessoas? Não provoca dor na maioria dos casos. Diferente de outras infecções genitais, o HPV não gera dor local, nem coceira ou secreção em boa parte dos infectados. Isso faz com que o paciente ignore qualquer necessidade de buscar ajuda médica. Pode desaparecer espontaneamente. O sistema imunológico consegue eliminar o HPV em boa parte dos casos, o que pode dar uma falsa sensação de segurança. O problema é que em pessoas com imunidade baixa ou com tipos oncogênicos, o vírus permanece e evolui silenciosamente. As verrugas genitais nem sempre aparecem. As lesões visíveis, como verrugas, não surgem em todos os casos. Muitas vezes, o vírus está ativo sem produzir nenhum sinal externo, tornando impossível detectar sem exames específicos. É socialmente invisível. O HPV ainda carrega estigma e desconhecimento. Muitas pessoas evitam falar sobre o assunto, têm vergonha ou simplesmente acham que não é nada demais. Isso contribui para uma epidemia silenciosa, sustentada pela ignorância e pelo medo. A consequência do silêncio. O HPV é responsável por cerca de 300 mil mortes por câncer de colo do útero todos os anos no mundo, e a maioria desses casos poderia ter sido evitada com diagnóstico precoce, exames de rotina, imunização adequada. A tragédia é que muitas dessas mulheres não sabiam que estavam infectadas, não tinham sintomas e acreditavam que estavam 100% saudáveis. O mesmo vale para os homens. O HPV pode causar câncer peniano, de garganta e anal. Mas por falta de informação e exames preventivos, a detecção quase sempre é tardia. O que torna o HPV tão perigoso? Alta taxa de transmissão. É altamente contagioso.
Invisibilidade dos sintomas. Pode ficar oculto por anos. Ligação direta com cânceres fatais. Não é apenas uma infecção leve. Baixa percepção de risco pela população. Muitas pessoas ainda acham que não é com elas. A única proteção real, informação e prevenção. O HPV só perde sua força quando é exposto à luz da informação. Isso significa falar sobre o vírus sem tabus, orientar parceiros e familiares, realizar exames preventivos com frequência, vacinar-se, homens e mulheres, jovens e adultos, monitorar qualquer alteração genital, mesmo que pareça inofensiva, porque quanto mais cedo o HPV é detectado, maiores são as chances de controle, tratamento e cura. E quanto mais a pessoa ignora, mais tempo o vírus tem para agir em silêncio e causar danos irreversíveis. Os sintomas mais comuns e mais ignorados do vírus. O HPV é uma infecção traiçoeira porque muitas vezes não provoca sintomas evidentes. No entanto, isso não significa que ele seja inofensivo. O que acontece é que os sinais que ele dá são discretos, confundem-se facilmente com outros problemas e, por isso, são ignorados até que se tornem sérios. A seguir, você vai entender quais são os sintomas mais comuns do HPV, em homens e mulheres, e por que muitos deles passam despercebidos, abrindo caminho para complicações graves. 1. Verrugas genitais, ou em regiões próximas. O sintoma mais conhecido do HPV é o aparecimento de verrugas na região genital. Elas podem surgir na vulva, vagina ou colo do útero, mulheres, no pênis, escroto ou ao redor do ânus, homens, na virilha ou coxas, ambos os sexos, na boca ou garganta, em casos de sexo oral. Essas verrugas geralmente têm aparência de couve-flor, são indolores, mas podem causar desconforto estético ou coceira. No entanto, nem todo tipo de HPV provoca essas lesões visíveis. Mais grave ainda, os tipos mais perigosos do vírus, os oncogênicos, geralmente não provocam verrugas. Isso leva muitas pessoas a acreditar que estão saudáveis, quando, na verdade, estão infectadas com variantes silenciosas e potencialmente cancerígenas. 2. Lesões no colo do útero. Nas mulheres, o HPV pode provocar alterações no colo do útero, conhecidas como lesões precursoras do câncer. O problema é que essas alterações não provocam dor, sangramento, nem qualquer desconforto físico perceptível. Só são descobertas por meio de exames de rotina, especialmente o Papa Nicolau, preventivo. Ou seja, é possível que uma mulher tenha uma lesão grave causada pelo HPV e não sinta absolutamente nada. Quando os sintomas finalmente aparecem, é porque o quadro já pode ter evoluído para um câncer em estágio mais avançado, com sinais como sangramento vaginal fora do período menstrual, dor pélvica persistente, corrimento com odor forte, desconforto durante a relação sexual. Esses sintomas, quando aparecem, indicam que o vírus já causou dano profundo ao organismo. 3. Coceira ou irritação genital. Outro sintoma que pode estar associado ao HPV, mas que é frequentemente ignorado, é uma leve coceira ou irritação na região genital. Muitas vezes, isso é atribuído a calor, roupa íntima apertada, sabonetes agressivos, outras infecções fúngicas ou bacterianas. Por ser um sintoma comum a muitas condições, raramente leva a um exame médico. Mas a presença de coceira recorrente, sem causa aparente, pode indicar lesões provocadas pelo HPV, especialmente nas fases iniciais. 4. Alterações na pele ou na mucosa. Além das verrugas visíveis, o HPV pode provocar pequenas alterações na cor da pele, inchaços ou irregularidades discretas, especialmente ao redor do ânus ou nos grandes lábios. Essas alterações costumam ser sutis, indolores e pouco perceptíveis, e muitas vezes são notadas apenas durante o banho ou exame clínico. Ainda assim, podem indicar a presença ativa do vírus. 5. Dor ou sangramento durante a relação sexual, em mulheres. Esse sintoma é mais comum em casos onde as lesões causadas pelo HPV já estão avançadas, mas ainda pode ser ignorado por muitas mulheres, que acreditam que o desconforto faz parte do envelhecimento, da menopausa
ou da lubrificação insuficiente. No entanto, dor persistente durante o ato sexual ou sangramento após a relação são sinais de alerta e podem indicar lesões cervicais provocadas pelo HPV. 6. Dificuldade para urinar ou evacuar, casos raros e avançados. Quando o HPV provoca lesões muito próximas da uretra ou do ânus, pode haver ardência ao urinar, sensação de obstrução, dor ao evacuar, sangramento anal ou retal. Estes sintomas são menos frequentes, mas ocorrem quando as verrugas crescem internamente ou há formação de tumores associados ao vírus. 7. Ronquidão persistente ou dor de garganta, HPV oral. O HPV também pode se instalar na garganta, boca e língua, especialmente após práticas de sexo oral com parceiros infectados. Nesses casos, os sintomas mais comuns incluem rouquidão contínua, dor de garganta, sem infecção aparente, sensação de corpo estranho na garganta, nódulos no pescoço, dificuldade para engolir. Esses sinais são muitas vezes confundidos com gripe, faringite ou irritação por refluxo. No entanto, podem indicar infecção por HPV em áreas não genitais, que com o tempo podem evoluir para câncer de orofaringe. O perigo de ignorar os sintomas. O grande problema é que todos esses sintomas podem ser leves ou inexistentes por muito tempo, e quando finalmente se tornam evidentes, a doença já pode ter causado danos irreversíveis. O que homens e mulheres precisam observar urgentemente: o HPV, papilomavírus humano, é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais prevalentes no mundo e, ao mesmo tempo, uma das mais ignoradas. O motivo é simples: em muitos casos, ele não causa dor, febre, inflamação aparente ou qualquer desconforto imediato. Mas essa tranquilidade é enganosa. O vírus pode permanecer silencioso por meses ou anos e, nesse tempo, continuar se multiplicando e causando danos sérios. Tanto homens quanto mulheres precisam redobrar a atenção. O que parece ser apenas uma verruga, coceira ou um incômodo passageiro pode, na verdade, ser o primeiro sinal de algo mais grave, como o desenvolvimento de câncer. Nos homens, sinais discretos, mas perigosos. Em homens, o HPV costuma ser ainda mais traiçoeiro. Na maioria dos casos, os sintomas são mínimos ou inexistentes. Porém, mesmo quando assintomático, o homem ainda pode transmitir o vírus para outras pessoas. Os sinais que merecem atenção incluem pequenas verrugas na região genital, podem aparecer no pênis, escroto, ao redor do ânus ou até na uretra. São geralmente indolores, mas não devem ser ignoradas. Irritações ou coceiras persistentes, especialmente na base do pênis ou na virilha. Lesões que mudam de cor ou textura, manchas ou lesões que crescem ou mudam de aspecto, merecem investigação. Dificuldade urinária incomum. Em casos mais avançados, pode haver sintomas relacionados à uretra. Além disso, o HPV está associado ao risco de câncer de pênis, câncer anal e câncer de orofaringe, garganta. Todos silenciosos no início e com alta taxa de complicações quando detectados tardiamente. Nas mulheres, o maior risco é o câncer de colo do útero. Nas mulheres, o HPV é responsável por praticamente todos os casos de câncer de colo do útero. Essa associação direta já é bem estabelecida pela medicina. E, infelizmente, o câncer cervical pode se desenvolver sem apresentar sintomas nas fases iniciais. Os sinais que merecem atenção imediata: sangramento vaginal fora do período menstrual, sangramento após relação sexual, corrimento vaginal anormal, com coloração incomum ou odor forte, dores na região pélvica ou durante o ato sexual, coceira genital persistente, aparecimento de verrugas genitais, que podem ser visíveis na vulva, vagina ou ao redor do ânus. O maior problema é que muitas mulheres ignoram esses sintomas ou os confundem com infecções simples, como candidíase ou vaginose, e perdem um tempo precioso de diagnóstico. O que homens e mulheres devem fazer imediatamente: fazer exames regulares. Mulheres devem realizar o exame de Papa Nicolau, preventivo, ao menos uma vez por ano.
Ele detecta alterações nas células do colo do útero que podem ser causadas pelo HPV. Já os homens devem procurar um urologista ao notar qualquer alteração genital, mesmo que sutil. Observar qualquer mudança na pele genital, verrugas, manchas, coceiras persistentes, qualquer mudança de textura ou coloração deve ser investigada. O vírus pode estar ativo. Ter uma conversa honesta com o parceiro. Como o HPV é transmitido pelo contato direto com a pele infectada, e não apenas por penetração, o uso do preservativo reduz, mas não elimina totalmente o risco. A comunicação entre parceiros é fundamental. Considerar a vacinação contra o HPV. A vacina é altamente eficaz e está disponível no SUS para adolescentes e para alguns grupos específicos. Mesmo adultos até 45 anos podem se beneficiar dela, especialmente se forem sexualmente ativos ou imunossuprimidos. Não negligenciar os exames de garganta e região anal. A infecção por HPV pode ocorrer também na orofaringe, garganta e no ânus, especialmente em pessoas que praticam sexo oral ou anal. A avaliação de um profissional pode identificar alterações antes que evoluam. Como o vírus pode evoluir sem apresentar sinais visíveis. O HPV, papilomavírus humano, é um dos vírus mais traiçoeiros que existem justamente por esse motivo. Ele pode estar presente no corpo, causar alterações celulares perigosas e até levar ao câncer, sem apresentar nenhum sinal visível. Isso não é um detalhe. É a chave que faz do HPV uma epidemia silenciosa, muitas vezes ignorada até quando é tarde demais. A fase inicial. Infecção subclínica. A maior parte das pessoas infectadas pelo HPV não apresenta nenhum sintoma perceptível. Essa é a chamada fase subclínica, ou seja, a infecção está ativa, o vírus está se replicando dentro das células, mas não há manifestações externas visíveis. Nesse estágio, o corpo pode eliminar o vírus espontaneamente, o que ocorre em cerca de 80% dos casos em até 2 anos. Manter o vírus adormecido por meses ou anos. Deixar que o vírus evolua silenciosamente, provocando mutações celulares perigosas. A pessoa se sente perfeitamente bem. Não há dor, febre, corrimento, verrugas ou qualquer alteração aparente. É por isso que tantos homens e mulheres se tornam transmissores sem saber. Eles estão infectados, mas não têm qualquer sinal visível. O comportamento do HPV dentro das células. O HPV infecta preferencialmente as células epiteliais, que revestem a pele e as mucosas, como vulva, vagina, colo do útero, pênis, ânus, garganta e boca. Uma vez dentro dessas células, ele pode integrar seu DNA ao DNA da célula humana, estimular essa célula a se multiplicar de forma anormal, interferir nos mecanismos naturais de defesa do organismo. Esse processo ocorre sem causar dor ou inflamação. As células continuam funcionando aparentemente bem, mas aos poucos, o vírus vai induzindo alterações genéticas que podem levar à formação de tumores. Evolução silenciosa para lesões pré-cancerosas. Em mulheres, esse é o ponto mais crítico. O HPV pode causar lesões chamadas ENIC, neoplasia intraepitelial cervical, que são alterações nas células do colo do útero. Elas são totalmente assintomáticas. Não doem, não causam sangramento e não produzem secreção. Só podem ser detectadas em exames específicos, como o Papanicolau ou a colposcopia. Se essas lesões não forem identificadas e tratadas a tempo, podem evoluir para o câncer do colo do útero, que é a segunda causa mais comum de morte por câncer entre mulheres no Brasil. Nos homens, o processo é semelhante. O vírus pode infectar o pênis, a uretra, o escroto e a região anal. Também pode se alojar na garganta e boca. Em todos esses locais, ele pode provocar lesões pré-malignas que evoluem em silêncio, até que se tornem carcinomas invasivos. O perigo da ausência de sintomas. A ausência de sintomas aparentes gera 3 grandes riscos. Falsa sensação de segurança. Como não há dor ou desconforto, a pessoa acredita que está saudável e não procura um médico. Transmissão ativa. Mesmo sem verrugas ou lesões visíveis,
O vírus pode ser transmitido pelo contato íntimo. Diagnóstico tardio. Ao não fazer exames preventivos, a pessoa só descobre a infecção quando ela já evoluiu para um câncer ou lesão grave. A importância dos exames, mesmo sem sintomas. A única maneira de identificar o HPV na fase silenciosa é por meio de exames específicos. Os principais são: Papa Nicolau, em mulheres. Identifica alterações nas células do colo do útero. Colposcopia e biópsia. Avaliam lesões genitais suspeitas. Exame peniscópico, em homens. Pode identificar lesões invisíveis a olho nu. Exames de biologia molecular, PCR para HPV. Detectam o DNA do vírus diretamente. Esses exames são fundamentais mesmo em pessoas que nunca apresentaram sintomas. O diagnóstico precoce salva vidas. Fatores que favorecem a evolução silenciosa. Algumas condições aumentam o risco de que o HPV evolua de forma agressiva e silenciosa. Sistema imunológico enfraquecido, por doenças ou uso de medicamentos imunossupressores. Tabagismo. Má higiene genital. Infecções genitais associadas, como herpes, clamídia, sífilis. Múltiplos parceiros sexuais sem proteção. E por que o diagnóstico precoce é o maior escudo contra complicações sérias? O diagnóstico precoce do HPV representa a linha de frente na prevenção de consequências graves causadas por esse vírus silencioso. Entender a importância de identificar a infecção em seus estágios iniciais pode ser a diferença entre um tratamento simples e o enfrentamento de doenças complexas, como o câncer. Detectar o HPV antes dos sintomas surgirem. Como vimos, o HPV muitas vezes não provoca sintomas aparentes, mesmo quando está causando alterações celulares internas. Isso significa que a pessoa infectada pode estar transmitindo o vírus para outras e, ao mesmo tempo, evoluindo para quadros graves sem qualquer percepção. O diagnóstico precoce, geralmente realizado por meio de exames preventivos, como o Papa Nicolau nas mulheres e exames clínicos nos homens, permite identificar as infecções e as lesões precursoras antes que evoluam para um estágio mais agressivo. Prevenção do câncer de colo do útero e outros tipos. O HPV está diretamente ligado ao desenvolvimento de vários tipos de câncer, especialmente o câncer de colo do útero, responsável por milhares de mortes anuais no Brasil e no mundo. Porém, quando detectado cedo, esse câncer pode ser evitado na quase totalidade dos casos. Exames periódicos permitem identificar alterações celulares precursoras que podem ser tratadas para impedir o avanço. Monitorar a evolução do vírus e das lesões, garantindo intervenções rápidas. Reduzir drasticamente a necessidade de tratamentos invasivos e complexos. Além do colo do útero, o diagnóstico precoce também é fundamental para evitar cânceres de pênis, ânus, vulva, vagina e orofaringe, que têm ligação comprovada com infecções por HPV. O papel da vacinação e exames regulares. O diagnóstico precoce não se limita à detecção da infecção, mas inclui ações preventivas como a vacinação. A vacina contra o HPV, recomendada para adolescentes e adultos até 45 anos, é uma poderosa aliada na prevenção da infecção e, consequentemente, das complicações. Combinada aos exames regulares, a vacina cria uma barreira dupla: evitar a infecção e detectar precocemente possíveis problemas. Tratamento mais eficaz e menos invasivo. Quando o HPV é identificado em seus estágios iniciais, o tratamento é mais simples, menos doloroso e muito mais eficaz. Isso pode incluir acompanhamento clínico constante, remoção de lesões precoces, uso de medicamentos tópicos, medidas para fortalecer o sistema imunológico,